Boa noite. Que coisa gostosa estar só com amigos, né? Isso é tão bom, né? A gente vai se sentir até mais à vontade. O pessoal de casa também são amigos, mas aqui os que estão conosco são amigos, como disse, de longa data, né? Então, é uma alegria estar aqui. A gente vem, de alguma forma, tentar trazer um pouco daquilo que tem feito tão bem para cada um de nós, que é o estudo da doutrina espírita, né? Mais iluminada pelo Evangelho de Jesus, ou estudo do Evangelho de Jesus, iluminado pelos esclarecimentos pela luz da doutrina espírita, porque é muito difícil desassociar uma coisa da outra, né? Nós temos a alegria de que fazem 5 anos que nós começamos um estudo direto da fonte, que a gente chama, direto lá dos evangelhos, né, básicos, dos 4 evangelhos. Nós estudamos primeiro Mateus inteiro, depois estudamos Marcos inteiro, Lucas, e agora nós estamos no Evangelho de João, né, já com 5 anos de história do grupo. E a gente vai estudando no nosso método, cada grupo adota o método. No nosso grupo de NEP a gente pega uma passagem por semana, né? Cada semana uma passagem. E a gente vai aprendendo algumas coisas que não estão na passagem, mas que você vê que pega aqui, daqui a pouco repete algo semelhante, daqui a pouco repete parecido. E a gente começa a observar que existe uma semelhança, ou vamos dizer assim, um padrão em algumas questões, né? Daí, buscando outros grupos de estudo, nós identificamos algumas coisas desses padrões, e é daí que surgiu a nossa fala de hoje. Para exemplificar, antes de falar quais são os padrões, nós pegamos 3 passagens completamente diferentes, e nós vamos passar por elas rapidamente, sem lê-las, só contando por cima, porque são passagens muito conhecidas, para ver se a gente consegue já logo perceber esses padrões. A primeira que eu trouxe, 3 eu trouxe do Evangelho de Mateus, vamos pegar as primeiras. A última eu peguei do Evangelho de Lucas, tá? O paralítico que entra pelo telhado, né? É uma cena muito marcante nos evangelhos, né? Que é uma criatura que não conseguia chegar onde estava Jesus, porque ele foi levado pelos amigos até ali, era paralítico, ele foi levado numa maca, e ao chegar na casa que Jesus estava, a casa estava rodeada por uma multidão. E por conta dessa multidão que impedia que ele pudesse se aproximar, os amigos tiveram a ideia de subir, né? Haviam casas que tinham a escada lateral, terraço, subiram, tiraram as telhas ou palha, não se sabe o que tinha como cobertura, e desceram, né, ele dentro da casa. E é interessante quando nós começamos, outra questão importante no estudo dos evangelhos, é que quando a gente pega os personagens, se a gente pensar um personagem ali, a gente começa de alguma maneira a se perguntar, como eu me identifico? E às vezes você tem assim, ó, um jovem rico, né? E a gente se coloca naquela posição de alguma maneira, né? Um serviçal, né? Uma mulher do povo, né? Um paralítico, um doente assim. Então a gente começa a pegar esses arquétipos e colocar além do personagem, colocar na nossa questão psicológica, né? Então, quando a gente pensa assim, é um paralítico, o que representa um paralítico? Obviamente, numa questão física, que ele não consegue se movimentar, né? Mas como é a cabeça? Como se sente uma pessoa na posição dessa? E daí a gente começa a se transportar. É uma criatura que não consegue muita coisa na vida, né? Que está presa naquela situação, que, para além da limitação física, aquilo lhe impõe uma posição social e psicológica diferente. Ele se põe daquele jeito, não tem como ele fugir daquilo. Então, para além da limitação física, nós podemos pensar assim, como espiritualmente ele estava? E é curioso que daí, normalmente, a gente pode posicionar do mesmo jeito. Espiritualmente ele é paralítico. Não é isso? Porque é uma alma que está paralisada, estagnada, ela não consegue
ir criando novas situações para ela naquela encarnação, porque a posição física gera aquilo na posição psicológica. Então o que nos interessa não é a posição física, mas como ele se posicionava e como nós muitas vezes pudemos. Então, se nós pensarmos psicologicamente, era uma criatura que tinha uma grande ânsia de voltar a caminhar, né? Ou seja, de avançar, de sair daquela situação. E ele, de alguma forma, percebia que Jesus poderia ser quem fizesse isso a ele, né? Seja porque o quanto Jesus já era conhecido, mas ele chega ali, né? E para poder ser atendido, ele encontra uma barreira, que é aquela multidão. Passamos uma outra passagem, nós não contamos a passagem, nós só contamos a situação. A cura da mulher hemorroísa, todo mundo conhece, né? Era uma mulher que lutava anos por curar-se. E ela sentia, percebia que ali tinha uma oportunidade. Ela não vai atrás de Jesus por qualquer coisa. Ela já deve ter ouvido falar, né? Ela já ouviu histórias, né? Então, de alguma maneira, ela se identificou com aquela mensagem, com aquela possibilidade, e achava que ali poderia ser diferente. E ela vai atrás de Jesus, e o que nós encontramos na história? Ela não consegue chegar próximo de Jesus, porque Jesus estava cercado por uma multidão. E daí a gente sabe todo o processo, ela chega, né, a se arrastar por ali para tocá-lo, e dessa forma cura o corpo, né? Mas o que será que ela buscava? Claro que buscava essa cura do corpo, mas buscava provavelmente uma cura muito mais profunda, de um processo que vinha maculando aquela criatura durante aqueles anos todos, né? Então ela tem um processo muito mais profundo de busca de uma cura espiritual. Isso é natural com qualquer um de nós que passa por um processo de doença do corpo grave. Ninguém passa por isso sem uma mudança profunda na forma de visão de vida. Então não há como pensar que essas criaturas também não tiveram esse impacto, né? Então essa é uma alma que buscava de uma forma insistente, profunda, a sua mudança. Buscava uma renovação. Mesmo que começasse pelo corpo, mas era essa a busca dela. E aí sentia que Jesus e aquela mensagem poderia, como eu disse, ser a oportunidade. Pois bem, terceira passagem, talvez aqui vocês já comecem a identificar essas situações que a gente está colocando. A cura do cego de Jericó. É uma outra passagem muito conhecida, né? Em que um homem, um cego, estava sentado à margem do caminho, né? Quando Jesus está chegando naquela cidade. Houve aquele burburinho da multidão lá, aquele barulho todo, né? E se intera para saber que era Jesus que passava por ali. Como é que um cego tem no seu coração, na sua alma, a situação? Né? Como ele vive? Né? Obviamente ele ansiava por não ser mais cego. Né? Sabendo daquela situação, nós podemos aqui mais uma vez ir além da limitação física, entrar na questão psicológica e principalmente espiritual. Né? Transformando essa questão física por uma alma que busca o quê? Vencer sua cegueira. Né? Ter possibilidade de ver, que é psicologicamente muito mais do que somente enxergar fisicamente. Mudar a sua maneira de ver o mundo. Ou seja, talvez de uma outra maneira de falar, buscava a luz, como muitos de nós buscamos. Então ele sente uma grande esperança ao ouvir falar que o Messias passava por ali. Tanto que ele tinha noção de que era o Messias, porque ele grita: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ao dizer filho de Davi, ele estava dizendo de outras formas: eu tenho ciência de quem você é. Mas, mais uma vez, ele não consegue chegar próximo, porque a multidão diz: cala-te, fica quieto, tu está atrapalhando. Não é isso, né? E ele insiste, grita ainda mais forte, e ele só consegue romper a barreira quando Jesus o chama, e daí a multidão lhe dá espaço, né? E ele vai até Jesus.
Eu tenho uma fala que eu falo só sobre essa passagem, porque tem uma fala dele que me deixa de uma maneira assim, talvez seja a fala mais bonita que tem de alguém dialogando com Jesus, né? Porque Jesus vira para ele e pergunta: "Que queres que eu te faça?" É uma coisa curiosa, né? Depois daquele diálogo todo, Jesus ainda pergunta o que quer, né? E é muito difícil para nós, talvez, respondermos assim, né? Se Jesus estivesse aqui na minha frente, com todas as dificuldades que eu tenho, com tudo que eu anseio na vida, e ele perguntasse: "O que queres que eu te faça?" Né? Será que a resposta seria vender mais na minha empresa? Me aposentar mais cedo? Né? Ganhar mais? Porque são as coisas que a gente busca, né? É isso que a gente responderia, né? Não é resposta tão simples, mesmo perante uma doença. Né? Porque ele poderia dizer assim: Senhor, eu passei a minha vida toda aqui onde as pessoas zombaram de mim, as pessoas me humilharam. Eu quero dar o troco, eu quero vingança. Quantos de nós não buscamos isso? Né? Eu quero agora, já que eu passei a vida toda na pobreza, eu quero ser rico. Né? Então haveria muitas coisas a pedir. Né? E a resposta dele é curiosa: Senhor, que eu veja. E que eu veja me parece ser muito maior, Celso, do que dizer assim, que eu seja curado. Né? Que eu veja. Né? E eu digo assim que depois que eu li e estudei essa passagem, nos momentos de maior dor é a frase que eu uso nas minhas orações. Porque muitas vezes só me falta isso. Ver claramente como resolver as coisas. Ver claramente como buscar a solução. Né? Então é uma frase, para mim, das mais belas. E se a gente levar para o lado espiritual, então ele ansiava muito mais do que só a cura, né? Uma vingança, ter poder, ter aquilo que ele não teve a vida toda. Então ele, que também teve a resistência da multidão, chega até Jesus. 3 passagens de Mateus. Ah, talvez seja só Mateus, então vamos pegar Lucas. Zaqueu, todo mundo lembra a história de Zaqueu? Né? Zaqueu, ouvindo falar que Jesus iria passar por ali, né? E era uma criatura que não tinha doenças físicas, né? Não era cego, não era paralítico, não teve como mulher a questão da hemorragia, mas ele buscava muito uma mudança. Era o tipo de vida que talvez para cada um de nós aqui até o invejássemos. Era rico, né? Era conceituado na sua cidade pelo quanto ele tinha de recursos, mas ele não era feliz. Ele buscava alguma mudança. E diz o texto que é muito curioso, né? Quando ele descobre que Jesus vai passar por ali, né? Ele vê aquela situação, vê uma multidão ao redor de Jesus, a multidão novamente. Ele, porque diz o texto, tem baixa estatura, né? Tem uma ideia de subir numa árvore, subir no sicômoro, para ver Jesus de cima. Né? Ou seja, era uma criatura, apesar de que não tenha nenhuma questão física, que ansiava muito por Jesus. Que queria ao menos vê-lo, que queria poder, né, saber, né, passar nos seus olhos, do tipo assim, está passando uma das criaturas que eu mais ouvi falar, que eu mais admiro, eu quero vê-lo. Eu quero ao menos sentir a possibilidade de estar com ele. Né? E então ele não desiste. E ele busca essa situação, sobe na árvore. E não só ele consegue ver a Jesus, mas como Jesus consegue ver. E daí tem aquele diálogo maravilhoso, né, que Jesus diz olha para ele, chama pelo nome, né? Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. E Zaqueu dá um pulo daquela árvore, né? E sai correndo exultante e vai preparar um banquete para Jesus, que é uma outra história muito curiosa, né? Que é um homem riquíssimo, e Jesus vai até lá e se convida para ir até lá, na realidade. Né? Não foi só convidado como outras vezes, ele se convida para ir até lá. Né? E quando chega no diálogo com o Zaqueu, ele diz: hoje a salvação chegou na tua casa.
Então, mais uma alma que ansiava encontrar Jesus, e na história mais uma, né? E que teve a resistência de uma multidão. Nas 4 passagens. Nós vamos então reconhecer aqui uma coisa curiosa, né? Primeiro as 4 criaturas, buscando Jesus, né? Diferente da multidão que também buscava. Eles estavam ali por quê? Buscando Jesus. Mas eles se diferenciaram. A tal ponto que os 4 aqui foram citados na história, né? E os outros tantos que seguiram. E aquela multidão que estava ali, anônima, né? Então esses não mediram esforços nem sacrifícios para essa busca. E assim também, né, puderam obter essa tão sonhada renovação. É desse processo que a gente capta aqui ao menos 2 arquétipos, ou seja, 2 estilos, duas formas de personagem, né, que chama atenção. De um lado, o discípulo. O que é discípulo? Um aluno, né? Alguém que busca Jesus para aprender alguma coisa. E de outro lado, a multidão, que também busca Jesus, mas sem compromisso nenhum. Está lá no meio do, como se diria hoje, do oba-oba, para ver o que acontece, né? Então esse é um arquétipo que a gente consegue perceber que se repete em muitas passagens, né? Tem a multidão cercando Jesus e tem alguém que se destaca, né? A esse que se destaca a gente chamaria de discípulo. Esta é a relação que a gente gostaria de estabelecer para nosso início de conversa, né? O discípulo e a multidão. E daí cabe uma resposta, uma questão íntima, né? Se os dois tipos procuram Jesus, a base da nossa reflexão é: será que nós estamos mais para a multidão ou estamos mais para discípulo? E talvez seja muito cedo ainda para a gente responder isso, né? Por quê? Porque isso é uma pergunta-chave para qualquer um de nós que é espírita, na realidade para qualquer um de nós que somos cristãos, né? A qualquer um que se diz querer estar ou buscar Jesus, né? Nós queremos ser alunos dele, que esse é o conceito da palavra discípulo, aprendiz, né? Ou nos basta estar próximo, né? Mas para ampliar um pouco a conversa, na realidade esses 2 arquétipos se somam a mais 2 que estão daí sempre juntos, né? Fazem parte de 4 estruturas que os estudiosos colocam, né? De um lado oposto, os adversários, ou às vezes indiferentes, tá? E do outro lado oposto, os apóstolos. Então poderíamos pensar em 4 grupos: adversários ou indiferentes, multidão, discípulos e apóstolos. Nós vamos ficar mais ou menos nos 2 principais, né? Da multidão e do discípulo. Vamos trazer para a prática. Nós que estamos numa casa espírita, ou qualquer um de nós que nós conhecemos, né, que vamos num templo religioso qualquer, nós provavelmente já não somos indiferentes, nem adversários, né? Talvez já não nos caberíamos pensar nessa hipótese, isso está longe da nossa realidade, né? Então, nós transitamos ora como aprendizes, ora como discípulos, ou perdão, como multidão, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, esses arquétipos aparecem novamente na parábola do semeador. São 4 terrenos, né? Jesus começa a contar a parábola, então ele diz: enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. É aqueles que não dão bola, é diferente, né? Ou então outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotavam, mas não era muito profunda. É o símbolo da multidão, está ali, mas não dá muita bola, né? A outra parte das sementes caiu entre espinhos, os quais cresceram, mas foram sufocados, né? É o típico de nós que estamos buscando, mas ainda tem muito espinho, tem muita dificuldade, né? Uma parte brota, mas os nossos espinhos, né? Esse é o discípulo, né? Aí tem a outra parte que cai em terra boa e deu os frutos, produzindo 30, 60 e até
sem os apóstolos. Né? Aqueles que se dedicam a vida toda, né, a um apostolado para levar a mensagem de Jesus. Pois bem, como nós todos aqui de alguma forma já admiramos Jesus, né, de alguma forma já somos tocados pela mensagem, quantas vezes as mensagens dele nos tocaram o coração, quantas vezes nós já lemos alguma coisa e nos emocionamos. Então nós não somos indiferentes nem adversários. É verdade. Mas tem uma armadilha curiosa que a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe quem normalmente é o maior adversário de uma mensagem? Nem sempre é quem se opõe a ela. O maior adversário quase sempre está entre os seguidores. Não, muitas vezes, por querer, mas por se posicionar de forma equivocada. Né? É quando a gente não compreende corretamente a mensagem e a gente quer impor nosso ponto de vista perante os processos. Isso vale em todos os ambientes religiosos, vale para as nossas casas espíritas, né? Porque a gente passa a excluir, a perseguir, a cancelar quem pensa diferente da gente. Né? A gente passa a discriminar quem não segue um preceito ou quem não segue uma norma. Né? Aí esse não pode porque não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Né? Veja que eu não estou colocando aqui que as disciplinas, que as normas, que as regras, que os regimentos não são necessários. Seria um absurdo desta forma. Porque toda instituição precisa, né, de uma estrutura de regras para se apoiar, para se organizar. Mas uma instituição cristã, que é o que nós esperamos que as nossas casas espíritas sejam, precisa, acima de tudo, estar alicerçada no Cristo. Né? E foi ele mesmo que disse, né? Nisto conhecereis se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então não há discípulos, né? Veja que nisso conhecereis se sois meus discípulos. Então não há discipulado se não há amor. Se nós colocarmos as regras acima do amor, a gente não é cristão. Se a gente colocar a disciplina acima do respeito, não há cristianismo ali. Né? Então, fora isso, é muitas vezes nos tornarmos adversários achando que somos discípulos, fazendo com que as divisões ocorram mais do que as uniões. Né? A gente se acredita discípulo, mas a gente corrói mais do que constrói. E a gente vê isso, infelizmente, em todos os ambientes. Né? Decisões, divergências, que muito mais corrói, que mais fazem mal à mensagem do que efetivamente constrói. Quando Jesus caminhava entre nós, os seus maiores adversários não eram os romanos. Os seus maiores adversários eram os fariseus. E o que eram os fariseus? Os religiosos de então. Né? Eles seguiam à risca a lei de Moisés. Amavam a Deus, mas se perderam num monte de regras humanas. Colocavam essas regras acima da lei divina, transformando então aquele ambiente num ambiente insustentável, onde eles separavam os que eram puros e que não eram puros, os que seguiam, os que não seguiam, e assim por diante. Então tomemos cuidado como nós nos posicionamos, que muitas vezes aquilo que a gente coloca como estrutura vai acima dos princípios. E daí a gente se torna adversário mesmo estando por dentro, que são os piores. Né? Então, nós nos tornamos adversários convictos de que somos seguidores. Né? Ou seja, nós repetimos o farisaísmo. Nós nos tornamos adversários e achamos que estamos a serviço de Deus. Né? Isso serve só como um alerta, né, para todos nós. Né? Porque todos nós passamos por momentos assim de avaliar até que ponto aqui isso se justifica. Mas dentro do movimento espírita, o próprio Kardec já levantava essa questão. O Livro dos Médiuns, item 28, ele vai classificar os espíritas
né, os tipos de espíritas que ele via na época dele. Não vai fazer muita diferença para hoje, não. Ele fala que ele tinha uns espíritas que ele chama de exaltados. Né? E na hora de falar do espírito exaltado, Kardec diz assim, ó, o entusiasmo, porém, não reflete, ou seja, não faz refletir, deslumbra. Então, aquele que é só exaltado, muitas vezes está deslumbrado pelo processo, mas não reflete. Essa espécie de adepto é mais nociva do que útil, diz Kardec. Tem uma frase de Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, que quando a gente lê, a gente fala, essa frase não faz sentido. E daí a gente teve que pegar lá Emmanuel, entender, para ver o que ele quis dizer com isso. Lucas, no capítulo 11, versículo 35, Jesus diz assim, portanto, examina se a luz que há em ti não é treva. Como é que a luz pode ser treva? Examina se a luz que há em ti não é treva. Verifica se aquilo que tu pensa que é luz em ti não é a tua própria escuridão. Aquilo que tu fala para todo mundo, olha, tenho isso, eu sou aquilo, eu sou espírito, eu gosto disso. Verifica se ali não está o teu orgulho. Né? Verifica se aquilo que tu acha que tu é de bom, na realidade você está colocando o que tu tem de pior. Naquilo que te faz cair. Né? Então, examina, verifica se a luz que é em ti, na realidade não é treva. É essa posição, muitas vezes, delicada que nós temos, que a gente se torna adversário achando que está a favor do movimento espírita, a favor do espiritismo, porque a gente se posiciona de uma maneira equivocada. Fechamos parênteses, porque eu disse que o adversário não faz parte hoje da nossa conversa. Mas era interessante trazer esse adversário interno, que está dentro das estruturas religiosas, né? Mais criando problemas do que trazendo soluções. Vamos examinar aqui a pergunta que eu fiz. Nós estamos mais para a multidão ou mais para discípulo? Na multidão que buscava Jesus lá, já existe uma atração, né? Eles estavam lá porque chamava atenção. Busca-se hoje em dia também Jesus em alguns lugares com grandes multidões. Né? Mas geralmente essa multidão busca para ter suas satisfações de alguma maneira atendida. Observemos as multidões que buscam Jesus em várias posições, até mesmo nas espíritas, né? Nos locais onde há grandes multidões, em todas as áreas da religiosidade, elas buscam para satisfazer alguma necessidade. Enxerga em Jesus alguém que deva atender a eles. E não em alguém do qual a gente deve aprender algo, do qual a gente deve buscar algo. Então a multidão lá na época de Jesus estava sempre ao redor dele. E hoje alguns assim. Né? E essa multidão espreme, aperta, busca desesperadamente, não é isso? Essa é a postura da multidão que busca lá o Cristo, por exemplo, as curas, para resolver problemas financeiros, para resolver o problema conjugal, né? Ou seja, busca por milagres, por satisfações, para ganhar alguma coisa, para auferir alguma coisa, desse contato, entre aspas, espiritual, desse contato, entre aspas, religioso. Ela não está muito interessada em ir além disso. Ela está interessada em resolver essas questões. Essa é a postura daquele que busca Jesus nas multidões. É aquela criatura que faz o que todo mundo faz. Agora a moda é igreja do tipo tal, outras igrejas estão cheias. Agora a moda é ir na casa espírita que tem determinado tipo de atividade, aquilo lá está cheio. Né? Segue um padrão de grupo, vai todo mundo junto. Né? Todo mundo vai na igreja uma vez por semana, eu também vou. Todo mundo vai na casa espírita uma vez por semana tomar passe, eu também vou. Né? Essa é a busca, não vai além disso. Mas de vez em quando, na multidão, alguém desperta. Daquele grupo, alguém busca alguma coisa a mais.
É como se um coração ali despertasse, pensasse, isso não basta. Né? Ela é a criatura que começa a tomar consciência das suas atividades, de si mesmo, das suas atitudes, e assume que por dali por diante ela tem que mudar. Ela não espera mais, ela resolve buscar. Né? Passa a entender que ela deve buscar Jesus, não aquele Jesus que lhe atenda, mas um Jesus que precisa ser atendido, que é muito diferente. Né? Não mais para se servir de Jesus, mas para servir a Jesus. Então, nesse processo, é o que a gente poderia dizer, é o despertar. É o despertar de um discípulo, de um aluno, de um aprendiz. Deixa de se conduzir assim, somente pelos padrões de todo mundo, e passa a se conduzir de acordo com as lições que ele começa a estudar no Evangelho. Né? Ali passa a ser não simplesmente uma busca externa, mas uma busca interior. Né? E vai começar a observar que precisa sim alguma disciplina, que precisa de mudanças, que precisa conter vícios. Aí é a mudança. Né? Porque, como diz Jesus, há um jugo. Né? Mas ele mesmo diz que esse jugo é suave, que o fardo é leve. E a gente fica pensando, mas como? É que o jugo do mundo é pior. A gente é que não se dá conta. Né? Porque quando a pessoa se deixa levar pelo jugo do mundo, que ela julga ser mais suave, né? Aquele jugo que lhe oferece sucesso, poder, fama, dinheiro, né? Ela não se dá conta muitas vezes qual é o preço, né? O preço desse jugo, muitas vezes, ou quase sempre, é saúde, a família, a ética, a moral, que vai sendo deixada de lado para alcançar os meus objetivos, né? Então aqui a gente já pode pensar nesses dois comportamentos e ser mais fácil de responder. Esses dois arquétipos, o da multidão e do discípulo. Né? Podemos aí identificar esse padrão nesse processo. Uma alma que tenta despertar, acontece o quê? Resistência da multidão. Em todos os 4 casos, e a gente vai pegar todos os outros processos, né? Naquela tentativa de se aproximar de Jesus, a própria multidão é a resistência, de um jeito ou de outro. Transformemos isso num entendimento espiritual. Quando a gente busca mudança, é difícil a gente fazer isso no ambiente onde a gente está. É difícil a gente fazer o processo da mudança e a gente não ter oposição. Porque aquele grupo, aquela situação, né, vai nos querer dizer, fica quieto no teu canto, como disse para o cego de Jericó. Né? Você está incomodando com ideias diferentes. Né? Você está buscando coisas que não é o que todo mundo está buscando. E a gente muitas vezes é isolado, né? É repudiado. Mas fica uma pergunta ainda mais forte. Será que a resistência é só exterior? Ou será que tem uma multidão dentro de nós que nos mantém cativos naquilo que a gente vem fazendo? Né? Essa multidão ela pode simbolizar, por exemplo, aquele multidão de sentimentos que a gente tem cultivado encarnação após encarnação. De hábitos, de pensamentos, é aquela coisa que nós temos cristalizado dentro de nós. Quando a gente tem aquele impulso para ir para frente, é como se tivesse um monte de outros pensamentos dizendo, deixa do jeito que está. Né? Cala-te, fica quietinho que está bom assim. Né? Então ela pode ser sim exterior, mas muitas vezes ela é muito mais forte interior. Porque pior do que alguém dizer para a gente assim, você não vai alcançar isso, né? Ou naquelas frases maravilhosas assim, né? Você nunca vai dar nada, né? Você, né? Quem és tu para isso? O pior não é a gente ouvir isso, o problema é a gente acreditar. O pior é a gente acreditar. Porque daí quem está falando é lá dentro de nós. É a nossa multidão interna. E essas barreiras, esses 4 e tantos outros venceram nesse símbolo da multidão externa. Emmanuel comenta isso no livro Fonte Viva, no capítulo 147, que ele vai falar dessa multidão. Ele diz assim, há muitos sentimentos
que te animam há séculos. Está falando para nós que há muitos sentimentos que nos animam há séculos, imitando em teu íntimo um fluxo e refluxo da multidão. Esses sentimentos imitam o fluxo e refluxo da multidão. Ele está fazendo justamente esse vínculo da multidão externa com a multidão interna. Passam apressados do teu coração para o cérebro e voltam do cérebro para o coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Então, dentro de nós tem essa multidão de sentimentos que nos impede, né? Então, o conhecimento, sobretudo, das leis espirituais, do conhecimento espírita, ela nos tira dessa zona de conforto que a gente vai criando ao longo das encarnações. É como diz o Paulo, né, o bom combate, né? Eu venci o bom combate, dizer, ele não está falando nada exterior, ele está falando das mudanças dele, né? Sobre as limitações dele. É como o cego de Jericó, né? Que busca combater aquela cegueira, né? Quantos de nós não temos que vencer a nossa própria cegueira espiritual, né? Ou, como o paralítico da maca, quantos de nós não temos que parar de estar paralisados no nosso caminho e buscarmos realmente progresso real, né? Porque a gente está paralisado em algumas coisas. A mulher hemorraísa, o que é ali perder sangue? É perder energia, né? É uma pessoa sem energia, né? Então, esse desperdício de energia, esse desperdício de tempo que nós temos na nossa vida, a oportunidade que a gente tem aqui, então tudo isso a gente transforma de exemplos concretos para exemplos espirituais que são mais profundos ainda para nós, né? O Zaqueu era baixinho, e a nossa baixeza espiritual, né? Quando é que a gente vai resolver subir para ver Jesus? Olha o símbolo lindo aqui. Enfim, o discípulo, né? O discípulo, ele reconhece Jesus como modelo e guia. Essa é a diferença da multidão. Não é isso que a gente lê no Livro dos Espíritos, né? É diferente daquele que a gente busca. Ah, é um médico para curar? Também. Mas Kardec coloca modelo e guia, né? Portanto, mestre, né? O que é um mestre? O mestre é aquele que ensina por palavras e atitudes. A gente lembra muito das palavras, mas às vezes a gente não percebe muitas vezes as atitudes. Quem pode me citar alguma vez em que Jesus reclamou de alguma coisa que estava passando por ele? Uma reclamação? Lembra disso? Passagem onde ele reclamou? Apesar das dificuldades imensas que ele teve. Uma passagem onde ele fala que ele estava muito desanimado e vê algum discípulo reanimar ele. Não, mestre, vai, tá bom. Nem mesmo quando perseguido. Então a gente observa as palavras, mas muitas vezes não observa as atitudes. A gente já viu ele negar auxílio em algum pedido? Nenhuma vez. Então que a gente possa aprender com ele não só pelo que ele falou, mas pelo que ele fez, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então o coração dele, ele falava tanto porque o coração dele era assim, né? Então aí a gente pode pegar os exemplos e transformar, né? Tentar manter o bom ânimo, a esperança, mesmo perante a dificuldade, né? Aí a gente pega exemplos assim, ó, diante da multidão que teve fome, ele multiplica pães. Tira a parte do milagre, vamos pegar o exemplo, né? Diante da multidão do monte que estava sedenta de consolação, ele ensina, né? Então esse é o padrão que ele coloca para os discípulos, porque em tudo ele estava ensinando, não é isso? Então, na nossa pequenez, diante dos irmãos, que a gente possa alimentar, que a gente possa amparar, que a gente possa educar, né? Esse é seguir o exemplo. Alimentar sim, mas muitas vezes não só o corpo, né? Mas a alma. Que é o que a gente faz aqui entre nós. Amparar não só do frio, né? Do cobertorzinho lá, mas quem sabe amparar o coração com um abraço, com um sorriso, com carinho. Educar não só de cultura, mas educar nos sentimentos. Então é isso, é a gente tentar fazer um pouco do que ele faz, né?
Enfim, a gente também ser um pouquinho de luz no caminho, já que ele disse que nós também somos. Né? E daí a gente ouve assim, mas é tão pouquinho que a gente pode. Realmente é. Mas vocês já viram se apagar essas luzes todas aqui, acender um fósforo, o que acontece? Um pequeno foco de luz na escuridão te apresenta o caminho. E às vezes é isso que nos falta, sabe? A gente não consegue ser o sol e a gente não vai ser o sol, ainda tão cedo. Né? Mas aquele pequeno foco de luz faz a diferença onde passa. Né? E é isso que a gente tem que começar a observar. Que a gente pode ser pequenos focos de luz naquela escuridão. Na família, no grupo de trabalho, onde até que a gente esteja. Né? E é isso que essa doutrina bendita faz conosco, a possibilidade de a gente repetir em escala muito pequena aquilo que ele fez, mas seguir os passos, seguir esse caminho. Né? Então, qualquer um de nós já é capaz, pelo pouco que foi informado, pelas mensagens de Jesus, de repetir alguns passos. A gente já é capaz disso. Né? Basta a gente sentir o convite, sair da multidão. Né? Porque é no trabalho que a gente vai se aprimorando, não é isso? A gente aprende isso também. Enfim, lá na frente, para não deixar por fora, né? Depois de muito caminhar, depois de muito reencarnar, depois de muito errar, mas se a gente buscar esse caminho, um dia a gente estará na possibilidade de se apresentar como apóstolo. Ainda não. Né? Hoje a gente pode buscar Jesus sim como médico, mas quem sabe buscar muito mais como médico do corpo, mas como médico das almas, das nossas almas. Né? Aquele que é um mestre vivo, né? Nessas coisas que eu falei, que não só nas palavras, nas atitudes, ou seja, nos permitirmos sermos aprendizes. Por isso que a palavra discípulo é tão importante nesse contexto. Né? Pois bem, eu vou tentar resumir aqui, até fiz umas anotações agora que permiti-me ler nessa parte. Né? Ele diz assim, né, de colocar assim, o que busca a multidão? A multidão normalmente ela reivindica, ela pede. O discípulo ele renuncia. Muitas vezes ele não pede. A multidão ela é vulnerável, né? Qualquer coisa ela se dissipa, não deu certo. O discípulo é convicto, ele continua. A multidão quer ser servida, isso eu já tinha falado. O discípulo é o que serve. A multidão quer o que Jesus dá e o discípulo quer o que Jesus é, o que é bem diferente. Então, meus queridos, se a gente não é mais adversário, esperamos que não, né? Que a gente possa, e a gente ainda está muito longe de ser apóstolo, né? Então, que a gente possa aos poucos sair da postura de multidão e ter a coragem de ser efetivamente discípulo. Essa é a proposta. Tentar fazer um movimento, né, nas nossas almas de se erguer para fazer algo mais do que simplesmente seguir da forma que todo mundo segue. Eu agradeço demais esse bate-papo, que foi mais um bate-papo. Espero que de alguma maneira a gente consiga pensar um pouquinho na mensagem do Evangelho. Muito obrigado, tá?